Então, gente, primeiramente, bom dia. Como o Thiago já me apresentou, eu sou o Gabriel, estudante da pedagogia e faço parte do movimento Que Nem Tudo Não Cansa. E vim aqui trazer algumas considerações importantes que o movimento estudantil, não só da UFRJ, mas a nível nacional, vem debatendo em relação ao conjunto de modificações que estão sendo propostas para o ensino superior. Isso não vem de agora, né, de 2007, com o decreto implantado. Isso é um conjunto de mudanças que são propostas por uma reforma universitária que o governo Lula vem apresentando desde o final de 2003. Junto a esse conjunto de reformulações, os governos têm muito mais facilidade de implementar do que o governo anterior, do Fernando Henrique Cardoso, por conta da sua inserção junto aos movimentos sociais, como a União Nacional dos Estudantes, a Central Única dos Trabalhadores. A gente acompanhou, a partir do final de 2013 e principalmente durante o ano de 2004, algumas implantações bastante significativas que, ao nosso ver, trazem não só a precarização do ensino público, como também trazem o privilégio para alguns setores das instituições particulares, como principalmente através do Programa Universidade para Todos, o ProUni, em que o governo apresenta, inclusive, com a propaganda do Gabriel Pensador, dizendo que a ampliação está sendo colocada, mas em que moldes, sob que circunstâncias ela se dá. E aí eles abrem vagas públicas, ditas públicas, dentro de instituições particulares, oferecendo isenção de impostos para esses setores que vinham, inclusive, tendo problemas por conta da diminuição da participação dos estudantes dentro dessas instituições particulares. Segundo projeto foi a Lei de Inovação Tecnológica, que relaciona a produção científica das instituições superiores às necessidades das empresas privadas. Então, há a possibilidade de que, dentro da atual lógica que a gente está vivenciando, as empresas privadas gerenciem, indiquem muitas vezes quais são os interesses que a produção científica deve assumir. Então, quando há essa inserção através de investimento, é muito provável que a produção científica ela não se dê de uma forma abrangente que possa voltar aos interesses de grande parcela da sociedade, sim de uma pequena que está investindo nesse espaço. Outra questão, o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, o SINAES, que tem o ENAD, que provavelmente aqui a gente já vivenciou também, e ao longo dos anos o boicote ao Exame Nacional de Avaliação do Desempenho Estudantil tem aumentado por conta da participação do movimento estudantil nesse espaço. E as parcerias público-privadas que ratificam, além de uma coisa que eu esqueci, que é o decreto das fundações, todo mundo acompanhou recentemente o grande escândalo lá da Universidade de Brasília, em que o reitor esteve envolvido aí nessa presença absurda de lixeira de R$1.000 em sua casa, automóvel de 72 mil. Então por aí vai. Aqui na UFRJ a gente já tem existência de pelo menos 4 fundações ditas de apoio que coloca a nossa indagação quanto à questão da autonomia universitária. E aí, junto a esse pacote que de maneira fatiada o governo vem apresentando da reforma universitária, em abril de 2007, acho que modificou, inclusive, apresenta na forma de decreto 6096 de 2007, alguns indicativos e algumas orientações através do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, cujo nome diminuído é o REUNI, que todo mundo vem acompanhando de maneira bem significativa a partir de abril. E aí, quando eu coloquei no início a questão da correlação de forças, em que o governo tem uma facilidade por conta do seu atrelamento à União Nacional dos Estudantes, à Central Única dos Trabalhadores, a gente, nesse momento, principalmente a partir de 2007, vê um quadro de mudanças bastante interessantes para trazer como avaliação. Principalmente em São Paulo, quando o governo estadual do José Serra também apresenta em forma de decreto algumas mudanças para as suas universidades, a gente acompanhou a ocupação dos estudantes da USP, que isso repercutiu ainda mais com a ocupação da Unicamp, das Unesp, num grande movimento que inclusive fez o governo José Serra voltar atrás em um monte de questões. E na mesma linha, o governo Lula enviou o decreto do REUNI, que ele esperava que tivesse essa facilidade para a implementação, como foi nos outros pontos. Só que a retomada de lutas que vem acontecendo desde o ano passado demonstrou que o governo não teria facilidade para implementar sem uma ampla discussão e ainda mais, acho que a posição que o movimento traz de defesa de revogação desse decreto e de que a gente possa estabelecer uma educação pública gratuita de qualidade sob os moldes diferenciados.
E aí acho que pode passar aqui. Dentro do decreto, né, do Reúne, ele traz algumas concepções de educação que acho que vale a pena a gente listar aqui alguns pontos para ter uma noção nessa breve exposição. Primeiro, acho que a volta para os interesses mercadológicos. Assim, quando a gente coloca a nossa formação sujeita única e exclusivamente e principalmente aos interesses do mercado de trabalho, com certeza o privilégio vai se dar a pequenas parcelas da sociedade. Então, acho que isso é uma coisa para que a gente possa analisar qual a função social da universidade que está colocada, para que a gente possa produzir conhecimento para uma pequena parcela ou para o conjunto da sociedade. E aí a democratização, através da ampliação, dessa expansão que o governo propõe, e infelizmente, né, todas as reitorias se colocam subservientes a essa proposta, é a formação minimalista, através da criação dos bacharelados interdisciplinares de maneira aligerada. A criação de cursos de 3 anos, bacharelados em ciências na área tecnológica, em ciências da saúde. Dentro desses 3 anos, ele ampliou, né, significativamente. E aí, parte desses estudantes poderão ir direto para a pós-graduação, uma pequena parte. Alguns, medianamente, vão para a formação como a gente está acostumado, engenharia química, pedagogia, educação física, e os demais vão ser os bacharéis interdisciplinares. E aí cabe a gente indagar, dentro da atual precarização do mercado de trabalho, o que o bacharel em ciências da saúde, em ciências tecnológicas, vai servir. Vai ser mais como o exército industrial de reserva, ou, né, qual é essa lógica da democratização que está colocada. Outro quesito que vale a pena a gente levantar também é a relação professor-aluno, né, que hoje a média é de 1 para 10, e a proposta o decreto coloca é que aumente de 1 para 18. De que maneira poderá ser facilitada essa implementação? A gente já coloca aí, a UFRJ já está com a proposta de construção de um prédio específico para um núcleo de educação à distância. Então, como está sendo essa ampliação, através da criação, inclusive hoje existe dentro das universidades federais, essa ampliação funcionando através de cursos de ensino à distância. Então, a gente, inclusive, diminui uma questão que eu acho que é bastante fundamental, que é a relação pedagógica no dia a dia, né, direta, e, infelizmente, esses cursos, a meu ver, eles têm sérios limites. Professores substitutos, a gente vê já essa política se consolidada dentro da instituição há muito tempo. Então acho que é uma questão, em vez de abrir concursos públicos, o último concurso público da UFRJ teve 50 vagas para toda a UFRJ, o penúltimo teve 112, e pode contar aí de aposentadoria, morte, licença, inclusive aposentadorias por conta da reforma da Previdência lançada pelo governo em 2003, com certeza esse número é muito maior, é muito superior. Congelamento salarial, que está colocado no programa de aceleração do crescimento. A gente vê várias vezes o movimento docente apresentando as reivindicações e não sendo atendidas, inclusive o Ministério da Educação se negando, né, a dialogar com o movimento. E por fim, queria colocar dentro desse quesito a relação da pesquisa e da extensão. Como é que fica se o objetivo agora é ampliar dessa maneira, né, sem colocar professores com 40 horas de dedicação exclusiva, voltados à pesquisa, voltados à extensão, porque junto ao decreto também foi lançado um outro documento que é a lógica do professor equivalente. Então ele gera alguns cálculos que para que possa ser atendida a demanda dos novos alunos, a prioridade que vai ser identificada vai ser a contratação de professores 20 horas. E por fim, como que ele coloca a utilização de bandeiras históricas do movimento para tentar dar legitimidade. Ele fala da ampliação, da reestruturação, de interdisciplinaridade, bem composto o projeto, só que na prática mesmo a gente tem que identificar o que está por trás desse grande projeto que, na identificação do movimento estudantil de luta nesse momento, é para precarizar ainda mais o ensino público, sendo que ele se utiliza dessas bandeiras que historicamente o próprio movimento construiu. Isso a gente pode até aprofundar por conta do próprio nascedouro do governo Lula, de onde que ele vem.